Amanhã, 6h30 da noite, em São Januário, o Vasco volta a campo para enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro e o Vasco brigando para entrar no G10 da competição e realmente deixar para trás essa história de zona de rebaixamento. Amanhã o Vasco terá voltas importantes ao seu time titular, então devemos ter mais uma vez uma escalação modificada. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, como o técnico Fernando Diniz vai escalar o Vasco para a partida de amanhã contra o Cruzeiro em São Januário. Então, vem comigo. Amanhã o Vasco vai entrar em campo para enfrentar um dos times que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro novamente. O Vasco enfrentou o Flamengo no último final de semana, pegou o Bahia, que também está em uma parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e agora vai enfrentar o Cruzeiro. O ponto bom é que esse jogo é dentro de casa, e o Vasco, nesse último jogo contra o Bahia, tirou esse retrospecto negativo de não estar vencendo em São Januário. O Vasco precisa muito fazer valer a pena o seu mando de campo. Esses jogos em casa, nessa reta final de campeonato, o Vasco tem que vencer, se não todos, tentar vencer pelo menos 90% desses jogos. E amanhã, como eu já adiantei para vocês, o Vasco tem retornos muito importantes ao seu time. Léo Jardim será o goleiro titular do Vasco mais uma vez, isso é uma certeza. O Léo Jardim joga praticamente todos os jogos do Vasco, é muito difícil de você ver um jogo que ele não jogue. Claro, uma vitória do Vasco, um bom resultado, sempre passa por uma boa atuação do seu goleiro. Tomara que o Léo Jardim esteja aí uma noite, tarde inspirada para o Vasco conseguir sair com os 3 pontos. Na lateral direito, Paulo Henrique será o titular novamente. Paulo Henrique, jogador muito forte na recuperação, jogador rápido, que quando tá bem tecnicamente ajuda muito o time do Vasco. Tomara que amanhã o Paulo Henrique esteja tomando as melhores decisões dele, porque quando o Paulo Henrique tá bem, ele consegue fazer o time do Vasco ser muito mais forte, muito mais rápido pelo lado direito de ataque, e também consegue ser bem sólido defensivamente pela direita. A dupla de zaga, teremos novamente novidades, né? O Cuesta, que havia estreado contra o Ceará marcando gol, fez um bom jogo contra o Flamengo e agora fez um bom jogo contra o Bahia, será titular de novo da zaga do Vasco. É um zagueiro de boa imposição física, boa estatura, é um zagueiro de boa imposição física, sabe jogar, deu assistência, já marcou gol, está tirando esse peso de jogar com a camisa do Vasco e aos poucos está retomando a sua melhor forma jogando pelo Cruz Maltino. Cuesta é um zagueiro que vem passando confiança ao torcedor do Vasco, era algo que faltava. Os últimos zagueiros que jogaram pelo Vasco, nenhum deles extraía essa confiança do torcedor, do cara olhar para a zaga e falar: hoje o Vasco não vai sofrer muitos gols. O Vasco, pelo contrário, né, tem uma boa dupla de zaga para conseguir, quem sabe, sair vazado desse confronto. E quem retorna ao time é Robert Renan. Robert Renan, no jogo contra o Flamengo, teve que ser substituído pelo protocolo de concussão. Logo assim, ele teve que ficar 5 dias afastado, não somente dos jogos do Vasco, mas também de ficar treinando com bola. Mas Robert Renan manteve a forma na academia, já retorna hoje aos treinos do Vasco e jogará como titular ao lado do Cuesta. Quem jogou o último jogo foi o Lucas Freitas, ele que cometeu a falha que entregou o gol para o Bahia. Robert Renan e Cuesta é uma dupla de zaga de boa qualidade técnica, destaque para a técnica do Robert Renan, com a bola nos pés é muito bom zagueiro, e é uma dupla de zaga de boa imposição física também, que era o que faltava nessa zaga do Vasco. Jogadores que tivessem velocidade, mas que também conseguissem duelar no corpo contra os atacantes adversários, conseguissem marcar firme, não ser aquele famoso zagueiro marca-fofo, como alguns que já passaram pelo Vasco eram conhecidos. Na lateral esquerda, de novo, teremos Puma Rodrigues. O Piton não estará à disposição ainda, talvez, quem sabe, no próximo final de semana o Piton volte a ser relacionado, mas para esse jogo contra o Cruzeiro, o Puma será mantido na lateral esquerda. Cara, o Puma na lateral esquerda tá conseguindo ser melhor defensivamente do que ele era na lateral direita. E tá conseguindo manter uma boa consistência ofensiva. Marcou gol no último jogo, quase marcou gol contra o Flamengo, também em jogada de bola parada, de escanteio. Então é mais uma arma que o Vasco ganha. O Puma não é um jogador baixo, tem 1,83 m de altura, tem uma boa força, uma boa imposição. Se ele continuar jogando da forma que tá na lateral esquerda, o Vasco ganhou mais um bom jogador para entrar nessa rotação de laterais, tanto na esquerda quanto na direita. O Puma Rodrigues vem fazendo boas atuações e vem deixando o torcedor do Vasco muito feliz. No meio de campo, novamente, teremos Hugo Moura e Cauã Barros como a dupla de volante. Existe uma expectativa do
Tietê ou do Thiago Mendes voltarem a ser relacionados para esse jogo, mas retornando de lesão devem iniciar no banco de reservas, e aí você vai ter Hugo Moura e Barros na volância do Vasco. Jogadores que dão boa consistência defensiva ao Vasco, ajudam na saída de bola e ajudam a recuperar bolas, aquela famosa segunda bola, para manter o Vasco na pressão no campo de ataque. São dois jogadores muito combativos no meio de campo, dois jogadores de boa força física também, então o Vasco ganha jogadores mais altos e mais fortes nesse setor para ganhar os duelos e assim o Vasco ter mais a posse de bola também como consequência. Então Barros, que fez um jogo muito bom contra o Bahia, veio de um jogo muito bom também contra o Flamengo e está invicto com a camisa do Vasco, vai ser titular ao lado do Hugo Moura. O Hugo Moura começou como volante no último jogo, mas jogou a maior parte do jogo novamente como zagueiro. Ele foi puxado para a zaga quando o Vasco ficou com um homem a mais, aí saiu o Lucas Freitas. Então é uma alternativa também que o Vasco tem com o Hugo Moura, mas acho que não será necessário, tendo em vista que a zaga do Vasco dessa vez tem uma boa qualidade técnica com a bola nos pés. E no quarteto de frente também temos novidades. Na esquerda o Nuno vai jogar, o Nuno tem jogado muito como volante, né? Em vários momentos o Diniz puxa o Nuno para volante durante as partidas, mas ele vai começar esse jogo na meia esquerda, ponta esquerda do Vasco, como você preferir chamar. Jogando mais por dentro, como esse falso 9 com muito poder de circulação pelo campo, teremos o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é um jogador que cresceu de produção e o Vasco cresce junto. Vocês perceberam que quando o Coutinho começou a jogar, o time do Vasco começou a jogar melhor também? O Coutinho é esse jogador que ele puxa o restante dos jogadores para cima. Jogador que voltou a fazer gol, voltou a ter confiança, voltou a participar do jogo. É aquilo, o Coutinho joga pelo menos 70 minutos em alta intensidade, marcando pressão, sendo útil realmente ao time do Vasco. Então, Felipe Coutinho, amanhã presença confirmada, é um jogador que pode decidir a partida. Verratti é presença confirmada também no comando de ataque, como centroavante. Existem muitos questionamentos sobre o Verratti, se ele deve ou não ser o titular do ataque do Vasco. Todo jogo esses questionamentos acontecem. Isso é porque o Verratti não vem marcando gols ultimamente. Se ele voltar a marcar gols, a torcida vai voltar a apoiar a titularidade dele. Eu acho que o Verratti trava o ataque do Vasco, sim, em alguns sentidos. Ele vai acrescentar na bola aérea, ele vai acrescentar, quem sabe, na liderança, dentro de campo, mas ele ainda trava o ataque do Vasco. Eu ainda acredito que quando o Matheus França estiver no seu melhor fisicamente, ele tem chance de pegar essa vaga e jogar como falso 9 ao lado do Coutinho, dependendo muito do jogo. Tem jogo que o Verratti vai precisar jogar, que o Vasco precisa jogar a bola na área. Mas tem jogos que o adversário joga com a linha mais alta, se expõe mais, e tu precisa de jogadores mais rápidos que vão desenvolver melhor do meio para frente. Mas amanhã contra o Cruzeiro, o Verratti em São Januário é presença confirmada. Eu torço muito para que o Verratti volte a marcar, consiga jogar bem, porque quem ganha é o Vasco, obviamente. Quanto mais jogadores estiverem participando dessa rotação, querendo seu espaço como titular, é melhor para o Vasco. E na ponta direita, o retorno de Ryan. Cumpriu suspensão no jogo contra o Bahia. O Ryan é uma peça importantíssima do Vasco, vem de um grande jogo contra o Flamengo, o moleque tá confiante, então eu espero que o Ryan consiga mais uma grande atuação, consiga marcar gol, dar assistência, porque além dele se valorizar e sair mais caro, né, do Vasco quando for vendido, vai ajudar o Vasco dentro de campo. Então o Ryan é mais um retorno. Os retornos, né, as mudanças são o Robert Renan na zaga no lugar do Lucas Freitas e o Ryan na ponta direita no lugar do Andrés Gomes. Aí o Andrés Gomes volta a ser uma opção no banco de reservas para puxar contra-ataque no segundo tempo, mudar jogo, assim como já tem o Matheus França, tem o David, então o Vasco ganha essa profundidade de elenco bem interessante aí para o restante dessa temporada de 2025. O time tá melhorando, tá ficando mais confiante, é o momento de vencer para confirmar esse bom momento e realmente se colocar entre, quem sabe, né, os 10 melhores times do Campeonato Brasileiro já, e aí continuar sonhando em subir na tabela. Esse tem que ser o objetivo do Vasco, olhar para cima, não olhar mais para baixo. Esquece Z4, esquece zona de rebaixamento. O Vasco tem que provar, não somente para o seu torcedor, mas também para os rivais, que está ficando forte de novo e que precisa ser, digamos que, temido novamente pelos rivais. Chega de ficarem fazendo chacota do Vasco, esse time do Vasco é fraco, é horroroso. Beleza, tu vai falar isso, o Vasco tem que provar dentro de campo que não é. E é isso. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essa escalação. Farem alguma modificação ou não? Acho que a escalação tá boa pro Vasco vencer. E deixem o palpite de vocês aí embaixo também. Quanto que será Vasco versus Cruzeiro? Quanto é que será esse confronto? É isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis e fui!